aqui Márcia Maria em mais um podcast Simples Assim com a nossa querida Cris Soller. E aí, Cris, que novidade que você traz hoje? Hoje vamos ter um assunto muito legal, hein, Márcia? O que eu Vamos mais lá. gosto, que nós vamos falar das emoções. Nossa, complicado. Profundo o assunto, profundo. Profundo, mas no fundo é simples assim. Então vamos lá, Cris. O que você traz aí de novidades? Sobre as emoções, o que é muito interessante é que todo mundo fala emoção, sentimento e são distintos, né? É Todo distinto? mundo, Emoção é diferente de sentimento. completamente no seu agir, vamos dizer assim. Tá. A emoção é algo inato. Então, todo mundo sente, não diria da mesma forma, obviamente, Sim. mas todo mundo tem alegria, todo mundo tem raiva, Sim. tristeza. São emoções que nascem com a E tem gente. seus picos também, né? Sim. E aí, o que acontece? O sentimento é como você elabora, é a resposta que você dá a essa emoção. Tá. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Sensação é aquilo, é o toque, são os sentidos, Sei. tá? Então, pisou no pé, você sentiu a dor. Eu vou ter uma reação, Então, né? mas você sentiu o pisotear, então foi o Certo. toque. Certo. Aí a emoção que vem é a dor que dá a raiva. Certo. E o sentimento é a resposta, a reação a essa dor. Tá. Então, você na hora se doeu muito e foi uma pessoa que você gosta, e você percebe que foi sem querer, você ameniza a sua raiva, você Certo. compreendeu, Você passou. compreende, né? Aham. Agora, caso você perceba que foi intencionalmente, você já tem uma rixa ali com a pessoa, aí você vai fomentar essa raiva, ou seja, você vai Certo. ficar Você vai maturando acentuar também, né? esse sentimento, né? Vai ficar ali pensando sobre e muitas vezes vem todos os outros sentimentos misturados, que é o grande problema. Quando nós não reconhecemos as nossas emoções, quando nós enganamos muitas vezes, acreditando que eu estou bem, eu estou feliz, mas no fundo ali tem muita mágoa, muita tristeza, e às vezes não aceitar. Isso é o maior problema, quando não se aceita. Digamos que você seja minha irmã, eu te odeio, mas não reconheço esse sentimento. E de repente tá tudo bem, eu finjo que tá tudo bem para todo mundo, mas daqui a pouco você, como minha irmã, faz algo para mim que para você é normal, só que eu tô com aquela emoção tão guardada, tão reprimida que uma hora ela vai explodir. Sim. E quando ela explode, aí vem a agressão junto, vem uma série de coisas. É isso, aí Cris? confunde tudo, aí gera, e muitas vezes você disse, eu te odeio. Às vezes o ódio em uma pessoa muito próxima, ela pode não ser necessariamente a raiva, ela pode ser a inveja, pode ser a mágoa, tristeza, e aí o que você acaba deixando fluir mais é o sentimento da raiva. Ô, Cris, aí você acredita que a importância da pessoa ir num profissional da saúde mental justamente para pôr algo para fora, pôr esse sentimento para fora que às vezes até desconhece, né? E ela poder trabalhar essa emoção antes de vir a explosão? Com certeza. Eu costumo dizer assim que se as pessoas tivessem o conhecimento da psicologia, do ser, a importância de se conhecer, futuramente talvez ninguém ia precisar de um terapeuta, porque quando você se conhece, não há necessidade de validação. E hoje em dia nós vivemos em um mundo que só busca validação. Validação, isso, gente, eu particularmente acho isso muito triste. Você precisar da validação do outro, que não tá nem aí para você, Sim. né? Não, e o que é pior,
nós estamos falando de emoções e a minha emoção pode ser uma, então nós estamos aqui em um mesmo ambiente, a Aham. emoção que eu tenho de estar aqui pode ser completamente da que você sente. Sim, E o sentimento que nós vamos elaborar também vai ser completamente distinto, em proporções diferentes. sim. Então, quando eu coloco o amor, por exemplo, É. eu amo alguém, eu tenho certeza que a pessoa me ama com a mesma intensidade, com a mesma intenção, com o mesmo sentimento. Só que muitas vezes eu amo alguém por insegurança, porque eu preciso de um preenchimento. Só que a pessoa me ama muitas vezes por vaidade. Então, É. completamente oposto. Entende? Então, aí já começam os conflitos. Por isso, a importância do reconhecimento. E o que é mais interessante e complexo de nós pensarmos, É. as emoções, elas não são únicas em si. Todas Certo. as emoções, elas têm interferência uma da outra. Até muito interessante que no filme Divertidamente, Aham. nós temos, né, as emoções representadas por Aqui, ó, personagens, olha. exato. Então, olha só que interessante. A alegria é amarela. Porém, o cabelo dela é azul. Porque não Certo. existe uma alegria 100%. Uma alegria 100% é falsa, não existe. A raiva, a tristeza é muito interessante, porque o óculos da tristeza é roxo, que É. simboliza o medo. Sempre quando nós ficamos muito tristes, há uma sensação de vazio que te gera medo. Certo. Então, tudo tem um pouco, né, a interferência de alguém. Se eu não me engano, a raiva, ela tem a gravata da raiva, eu acho. O medo. A gravata do medo é vermelha. Ah, Porque tá. quando você tem muito medo, você sente raiva. Certo. Entendeu? É, Então, você vê que é meio interessante, não, muito, muito gente? interessante. Então, ó, o Aham. cabelo da raiva é amarelo, né? Por Aham. quê? Sim. Porque naquele momento, a euforia é muito intensa É, no momento da sim, sim. E raiva. é E às mesmo. vezes a pessoa tem raiva, ela se torna sarcástica, ela Sim. debocha, né? Aham. Então, assim, é muito interessante como essas emoções, elas se misturam em nós. Sim. E por isso há aquela confusão já ouviu aquela frase? A mulher disse não, ela quer dizer sim. É. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes eu quero algo que eu não sei o que é, porque eu ainda não me conheço, mas claro, existe essa falta em mim. Sim. Então, por exemplo, eu quero um amor, eu quero um relacionamento, mas eu não quero esse relacionamento. E É. aí gera aquela confusão, aquele conflito, aquela confusão, porque eu quero, mas não é esse, e eu não entendo, né? Aham. Então, por isso a E aí importância vem a de. interferência do outro falando, bom, vai, senão você vai ficar sem. E aí a Isso, pessoa que é a validação, né? que é a validação. E na verdade, como você não se conhece, Uhum. você termina entrando num relacionamento que não é bom para você. Você tem inconscientemente, você sabe que não é bom, mas aí você fala, vai, já que não tem esse, vai Vai esse esse mesmo. mesmo. Mas isso é um mal muito grande, porque Com vira uma certeza. confusão e o preço que eu vou pagar é muito alto, né, Sim, e Cris? mais, isso vai gerar outras emoções, fazendo com que eu elabore sentimentos completamente confusos, Sim, com conflituosos e certeza. confusos. Por isso a importância de um profissional te direcionar. Então as pessoas falam: vou conversar com um amigo. Qual que é a grande diferença? O amigo vai com a emoção dele, o sentimento O dele, ponto de vista dele dele, né? embutir no que ele acredita que é bom para ele, será bom para você E também. não é, nem Não, sempre. A maioria das vezes não não é. é, né? Então, Mesmo porque ele tem outra criação, tem outro ponto de vista em relação a sim. tudo, E o né? profissional, um psicólogo, ele vai Ele tá justamente neutro, na verdade, né, e vai tentar Cris? resgatar
da pessoa o que ela sente, o Aham. porquê, realmente qual é aquele sentimento. Teve um caso, uma vez, há muitos anos atrás, eu atendi uma pessoa que ela relatava raiva, muita raiva de um ex-companheiro. E eu pedi para ela, eu falei, expressa essa raiva, porque ela Hã. falava de forma contida. E ela pegou uma almofada e no colo ela esmurrava aquela almofada e abraçava e xingava, mas ela abraçava, ela apertava. Conflito E de eu, sentimento e aí, eu não disse tá. para ela, você percebe o quanto você ainda ama esse seu ex? Porque, sabe? Então, Sim, a aham, raiva era pela falta do amor não correspondido. certo. Então, esse conflito, quando você não entende, né, tudo dificulta. Sim, é daí realmente a importância de você procurar um profissional. Não que o profissional vai mudar a tua vida, não, não é isso, mas ele vai, quer dizer, termina mudando, né, Cris? Porque a Muitas partir do vezes. momento que você reconhece a tua emoção, né, o Uhum, que é que realmente você tá sentindo, porque às vezes você pensa que sente uma coisa, mas não é, tem outra coisa por trás sim. daquilo, né, Cris? Aham. E aí você começa a ver as coisas com a clareza maior, você passa a se respeitar, não é? Aceitar, perceber que, olha, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu tenho medo, a minha alegria não é 100%, e perceber que eu posso manifestá-las de acordo com a minha coerência, de acordo com os meus princípios, de acordo com a maneira que eu me sinto bem elaborando isso, Aham. eh, expondo esses sentimentos, E essas assim, emoções. quando eu me conheço, eu me aceito. E quando eu me aceito, eu começo a me admirar, que isso é muito importante, né? As pessoas não falam muito disso, mas você se admirar, você se respeitar, isso é uma importância muito E, grande, e né, olha Cris? só como o mundo nos desvirtua, né? Fica tudo como se, nossa, isso é muito egocentrismo. Você se admirar, E não tem nada. E muito é pelo extremamente contrário. importante, né? E é interessante que justamente a pessoa que não se gosta, aquele que não se admira, que muito vai criticar o outro. Porque quando eu me amo e eu sinto esse amor, eu consigo transbordá-lo. O contrário, se eu sinto falta, se eu não me amo, eu sinto esse sentimento, então eu tenho medo de colocar aquilo que eu sinto que é pouco em mim, que não há, Aham. então se eu colocar, se eu dedicar ao outro, vai me faltar. Então as pessoas, quando elas não se reconhecem, quando elas não se validam, né, de se admirar, de reconhecer as suas qualidades, ela É. vai buscar no outro os defeitos dele. E até eu costumo comentar assim que ninguém puxa o tapete do outro quando está no mesmo tapete. Então, se eu Isso me é uma igualo verdade, a isso é você, se eu verdade. te admiro, mas eu me sinto, né, tão capaz, tão admirável, eu acabo não me incomodando com as suas qualidades. Sim. Agora, se eu não tenho, se eu me coloco para baixo, derrubar o outro muitas vezes não é querer ver o outro cair. Muitas vezes é querer que o outro se iguale a mim, já que eu não me sinto capaz de me igualar a ele. Aham. É muito interessante essas questões. E mais interessante ainda é a pessoa ter essa consciência de que atrás de um sentimento negativo, né? O que que é o sentimento negativo? É a raiva, é você começar a olhar para o outro com desdém. E aí você tem que se perguntar, meu, por que que eu tô querendo. eh, Por que que eu tô querendo mal daquela pessoa? Por que que eu desdenho tanto aquela pessoa? É muito importante você se perguntar o porquê você tá desejando, você tá tendo aqueles sentimentos negativos. É importante isso, né, Cris? E interessante
que o sentimento negativo nós sempre vemos, né? Como a tristeza, a raiva, como algo negativo. É. Não necessariamente, Sim. né? Você pode sentir a raiva em um Sim, sem momento. dúvida, porque eu vou sentir, Faz faz parte. parte, né? A importância é quanto e como você elabora esse sentimento, quanto você fomenta ele, quanto você alimenta. Então, ficar pensando pensamentos ruins, destrutivos, isso vai começar destruindo você. Ah, Mesmo que você já tenha destrói. planos para destruir alguém, Sim, é vai a destruir primeira primeiro pessoa, você. porque ele começa, a raiz dele Aham, está em si, exato. né? E é interessante que a gente ouve muitos casos de, por exemplo, em festas de família, acontecer tragédias, porque é alguém que está nutrindo algum sentimento, e aquele sentimento, voltando ao que a gente falou, né? A pessoa está nutrindo aquele sentimento, ela não ou ela enxergou, mas não quis tratar aquela emoção, mas ela vai fomentando, fomentando. Não tem jeito, gente. Uma hora aquele sentimento ele vai explodir. Sim. E aí geralmente costuma, infelizmente, ser numa festa, aonde você vai ver todo mundo cumprimentando aquela pessoa, e é um momento de alegria, e você vai ficar lá, você está se roendo de raiva, e daqui a pouco aquilo explode, foge do controle, né, Cris? E aí muitas tragédias terminam acontecendo, né? E olha, eu vou te falar, tem esse caso e tem justamente o inverso. É, Quando a pessoa guarda, que é aquele que fica quietinho o tempo inteiro, guardando aquela mágoa, e fica pensando o tempo inteiro em quanto me fizeram sofrer, só vê o lado ruim aham, das coisas, da situação, da sua vida, não consegue ter uma boa validação de si, das circunstâncias. E aí, em algum momento, ele vai lá e explode dessa maneira. Então, muitas vezes, quando acontece nessa festa, é, dessa euforia, é porque essa pessoa já havia guardado calada por muito por tempo. muito tempo, né? Então, e aí tem alguns casos que, às vezes, em terapia, a pessoa começa a colocar para fora. Que é Então, muito importante. Aí não acontece essa isso. explosão, Mas essa. para alguns familiares se assustam, porque ele era tão quietinho, a pessoa era tão quietinha, nunca falou nada, nunca esbravejou. De repente, ela começa a se perceber e fala: não, eu não tenho que aguentar isso. E Sim, começa nesse processo terapêutico, porque o ideal é você se esvaziar de chegar num ponto que aquilo não te incomoda mais. Então, veio, você escuta e percebe, isso é do outro, não é meu. sim. Mas no processo de limpeza, ainda Aham. ainda continua elaborando, aliás, começa a elaborar para enxergar a sujeira, para Sim. enxergar. E aí você fala: "Nossa, isso realmente me machuca. Isso realmente me incomoda, não quero mais". E aí você devolve. No Por que isso que é a devolve, importância de você fazer um acompanhamento aí com a sim, terapia ou um psicólogo, porque você começa a se conhecer, começa a entender as coisas e cuidar da emoção, né, Cris? sim. E outra, nesse processo, críticas virão. Ah, Críticas, com certeza vai vir. ataques, Aham. né? Mesmo porque houve uma mudança. Quando há Exatamente. uma mudança, não tem jeito. Alguém observa e fala: opa, não era assim, tem algo errado, E outra, né? o opressor, ele não se sente incomodado. Aham. Quando o oprimido começa a se manifestar, começa a atacá-lo. Ah, com E aí, claro que certeza, ele com vai falar: não, isso certeza. não está bom. E aí é muito comum ouvir de paciente falar: nossa, as pessoas estão falando que a terapia não está me ajudando em nada, eu estou ficando pior com a Aham. terapia, tenho que parar. É muito comum, porque está afetando, né? Sim, Começa. mesmo porque tá tudo cômodo, tudo quietinho Sim, ali para os outros, né? aham, Não para, porque as pessoas não estão se sim. importando com você, Uhum. né? Mesmo porque você não se importa com você, E né? principalmente quando o caso é esse, né? Da pessoa Aham. ser muito quieta, dela só engolir, só
sabe? Vai, Certo. porque muitas vezes o ficar quieto não é sinônimo de concordar ou aceitar, muito pelo contrário. Então, mas o ficar quieto, você fica quieto diante de várias coisas que você não concordam, aí você traz para dentro de si, você fica matutando aquilo você com você mesma, e aí o que que acontece? Você vai desenvolver, alguma coisa vai acontecer. É aonde vai desenvolver o quê? Uma série de doenças, entre elas o câncer, isso já é falado, isso é científico, isso é provado. E aí você vai pagar com a sua vida, na Sim, verdade, né, sim. Cris? É, tudo que não é bem elaborado, ele apodrece. Tudo Aham. aquilo que você guarda sem saber, né? É como uma bagunça que você coloca na gaveta, não vai criando pó, sujeira, Pó, vem estraga. traça, vem barata, só vem coisa Exatamente. ruim, né? Quando você organiza, fica tudo mais sereno, né? Dá aquela sensação de Tranquilidade, na tranquilidade, verdade, paz, né? porque Exato. você sabe exatamente onde está, onde pisar, onde incomoda e a sua dosagem de liberar aquele sentimento, como Aham. liberá-lo. E aí, gente, olha, a gente vai fazer um segundo bloco. E nesse próximo bloco a gente vai falar sobre perdão. O que que você acha, Cris? Ótimo, que Então, é um